Olá, internautas! Bom estar com vocês, professora Rose Rodrigues, e falando sempre sobre um tema da atualidade. O tema de hoje vai ser a respeito de uma decisão do futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. No dia 11 de novembro, nós fomos surpreendidos, né? Na realidade, não muito surpreendidos, porque o Bolsonaro já havia prometido durante a campanha que ele mudaria a embaixada do Brasil para Jerusalém, mas aquelas coisas que ninguém espera que de fato vai ser cumprida, né? Ele teve apoio da bancada evangélica e existe uma ala dos evangélicos que aprovam essa mudança da capital porque acreditam que com os judeus reconstruindo o templo, abriria caminho para a volta de Jesus, né? Um caminho mais certo para ele estar voltando aí. De uma maneira geral, a gente coloca assim, quais foram os argumentos que o Bolsonaro utilizou para anunciar essa medida. O maior argumento foi que Israel é um país soberano e todo país soberano tem o direito de decidir onde vai ser sua capital. E se Israel decidiu que a capital dele é Jerusalém, por que não o Brasil mudar a embaixada? Pois bem, ele anunciou isso também pela sua conta oficial do Twitter, meio que a la Trump. Trump também anunciou a mudança da embaixada dos Estados Unidos e até mudou para Jerusalém. Quando ele anunciou isso, o governo de Israel, que é representado pelo primeiro-ministro Netanyahu, vibrou. Inclusive, Netanyahu disse que estará na posse do Bolsonaro aqui no dia 1º de janeiro. Em compensação, houve uma revolta por parte dos palestinos de uma maneira geral. Os palestinos afirmaram que foi uma provocação. A OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, diz que com isso ele desestabiliza a região. O Hamas, que é aquele grupo que luta do lado dos palestinos, diz que é uma medida hostil contra o mundo árabe. E o mundo árabe começou a reagir também. Por exemplo, havia uma visita do chanceler brasileiro ao Egito, que foi cancelada, alegando falta de agenda, e há uma ameaça dos países árabes, que são grandes compradores do Brasil de proteína animal, de suspenderem as suas compras e trazerem um prejuízo para a economia brasileira. Pois bem, afinal, qual que é a importância de Jerusalém? Por que uma cidade como Jerusalém toda hora está nos holofotes? Acredita-se, isso parte aí, principalmente dos religiosos, acreditam que Jerusalém é uma cidade sagrada, né? Foi em Jerusalém, por exemplo, que o rei Davi proclamou Jerusalém como capital no século X a.C. Em Jerusalém está o Templo de Salomão. Em Jerusalém está o Muro das Lamentações, portanto, cidade sagrada para os judeus. O problema é que Jerusalém também é uma cidade sagrada para os cristãos. Jesus Cristo fez sua última ceia em Jerusalém. A Gólgota, que é o lugar da crucificação, fica em Jerusalém. E o Santo Sepulcro está em Jerusalém. Então, é uma cidade sagrada também para os cristãos. Só que Jerusalém também é sagrada para os islâmicos. É a terceira cidade do Islã. Maomé ascendeu aos céus em Jerusalém em 620 d.C. e lá está a Mesquita Al-Aqsa. Ou seja, é uma cidade tão disputada que a ONU defendia, inclusive, a ideia de que Jerusalém não deveria ser de ninguém, que Jerusalém deveria ser uma cidade administrada diretamente pela ONU. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Israel foi criado em 48, não se criou um Estado para os palestinos. E Israel começou a sua expansão territorial, ocupou uma parte de Jerusalém Ocidental e a Jordânia tinha ocupado a outra.
Só que em 67, Israel ocupou toda Jerusalém e começou a construir em Jerusalém assentamento para os judeus e dificultando a permanência dos palestinos nessa região. Então, as disputas aí, elas são muito fortes. Pois bem, né? O que a gente nota diante de tudo isso é que uma cidade tão disputada, talvez a gente não precisasse entrar, colocar o Brasil, nesse momento, numa disputa também, né? Que pode nos trazer prejuízo econômico, que pode nos trazer problemas com o mundo árabe, que pode representar, talvez, uma reação dentro da geopolítica. A gente precisa ver, acompanhar os passos, se o que é aquilo que ele disse, que vai mudar a capital o ano que vem, realmente será algo cumprido, tá? Espero ter esclarecido e a gente volta a se falar na próxima. Beijos, beijos, beijos para vocês.